É, olha, houve um avanço significativo nos últimos anos. Né, desde que começamos esse debate sobre história indígena ali nos anos 90, certamente tiveram avanços significativos. Agora, sim, em tempos mais recuados, né, nós sabemos que os povos indígenas foram bem silenciados, apagados na história, né, tanto a historiografia, né, quanto os intelectuais e o Estado brasileiro fizeram muita questão de trabalhar numa perspectiva de um silêncio. Aquele Brasil independente, aliás, antes até da independência, né, os povos indígenas já estavam sendo desumanizados. Eu quero assim lembrar dos jesuítas ali no século XVI, né, tem a publicação das cartas jesuíticas que estão aí disponibilizadas. Então, Manuel da Nóbrega, por exemplo, que era o chefe dos jesuítas, ele desconfiava que nós éramos humanos de segunda categoria porque os nossos antepassados não tinham fé, ele dizia, né? Ele dizia que os povos indígenas tinham credulidade, e a credulidade é uma vagabundagem da fé, e no caso dos povos indígenas, essa credulidade era ligada ao demônio. Então, veja só que é uma desconfiança de uma humanidade de segunda categoria, depois que o Papa Paulo III já havia decretado numa bula que os povos indígenas eram humanos, porque antes de 1537 era dito que os povos indígenas definitivamente não eram humanos, né? Então foi necessária uma bula papal para determinar o caráter humano dos nossos povos, e mesmo depois os jesuítas, os missionários ficavam nesse debate, né, sobre o grau de humanidade dos nossos povos. Registre-se aí ainda no século XVI, no início da segunda metade do século XVI, as observações e produção bibliográfica do Pero Magalhães Gandalf, que foi um grande servidor da coroa portuguesa aqui no Brasil, particularmente no Nordeste, em que, depois de muitas observações, ele então escreveu um livro que é o Tratado da Terra Brasil, onde ele dizia que os povos indígenas não falavam três letras, né, careciam de três letras, que eram as letras F, L e R, e a conclusão dele é que a ausência dessas três letras significava, então, que os povos indígenas não tinham fé, nem lei, nem rei, que era a comprovação, novamente, da inferioridade. Esses argumentos dos missionários do Pero Magalhães Gandalf e outros referendaram a ideia e a prática das guerras justas contra os nossos povos, de tal maneira que houve extermínio de povos inteiros, de aldeias inteiras, escravidão, porque um dos resultados das guerras justas foi também a escravidão. E escravidão é um tema tão pouco conhecido, né, pela escravidão indígena, tão pouco conhecido pela sociedade brasileira, pelo mundo dos pesquisadores e particularmente da história. Mas nós temos avançado, sabe? Olha, o Francisco Van Hagen, no final do século XIX, dizia que os povos indígenas estavam fadados, estavam condenados à extinção por conta da sua incapacidade de acompanhar o progresso nacional. Antes disso, ainda no século XIX, o Estado brasileiro ali surgido, né, em 1822, determinou uma Constituição em 1824 em que não aparece absolutamente nada sobre os povos indígenas, sabe? Então, houve uma total ausência de referência aos povos indígenas nos primeiros documentos oficiais, né, da história do Brasil. Inclusive, a segunda Constituição brasileira, datada de 1891, não faz qualquer referência aos nossos povos. Então, o Estado brasileiro estava decretando um extermínio, uma extinção, e a voz da ciência veio de forma muito forte por dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, quando a voz do mais célebre membro desse instituto dizia que a extinção era um caminho inevitável, né? E aí eu acho que faz coro nessa orquestra o pensamento do romantismo alencariano, José de Alencar, que vai apresentar um romantismo em que os povos indígenas são lindos, né, como ele dizia, mas muito dóceis, domesticados, sabe? O indígena que não apresenta resistência à violência colonizadora. Existe um livro muito interessante escrito pelo Alfredo Boss, né, falecido Alfredo Boss, professor na USP, que é um livro chamado A Dialética da Colonização. E tem um capítulo ali chamado Mito Sacrificial, que ele faz esse debate do desserviço que o romantismo fez, o romantismo alencariano fez para os povos indígenas, sabe? Então, o fim das narrativas do José de Alencar é a morte, como, por exemplo, a Iracema, a Índia Linda, que morreu. Mas não só a literatura, a própria arte, né? Vamos lembrar aqui da Moema, que está exposta no MASP, né? Que é a Índia Linda e Morta. Então, era esse o discurso. Quando a gente chega no século XX, o Estado brasileiro diz que vai proteger os povos indígenas e cria o SPI, que depois vai ser substituído pela FUNAI,
a partir de uma política de tutela, definindo que os povos indígenas são relativamente capazes ou incapazes, né, e que precisam de um acompanhamento do Estado brasileiro, porque são órfãos, e o resultado disso vai ser uma violência ilimitada que está, por exemplo, relatada nos documentos finais da Comissão Nacional da Verdade, né, que vai falar de mais de 8 mil indígenas executados durante os tempos autoritários, e foram pesquisados somente 10 povos, falta pesquisar mais 300 povos, né? Então, sendo que assim, o debruçar em relação à violência contra os povos indígenas nos tempos autoritários foi realizado somente no final das análises e dos estudos da Comissão Nacional da Verdade. Mas olha só, para finalizar essa pergunta, né, uma ensaio de resposta, uma tentativa de resposta a essa pergunta, eu diria que a revelia de todas essas violências, os povos indígenas vêm se fortalecendo, inclusive por dentro da história. Então, historicamente, há um silenciamento dessas vozes, dessas histórias, né, dessas memórias, porque a história ela insiste em ser única, né, assim, a própria academia, durante muito tempo, e em grande medida até hoje, insiste numa narrativa única que silencia essas vozes todas que estão aí, sabe, gritando. O silêncio é tão grande que chega a deixar-nos, sabe, assim, incomodados. Não tem mais como mantermos os povos indígenas no silêncio, porque o próprio movimento indígena vem com muita força, sabe, para dar o recado, e obviamente que temos pessoas e grupos de pessoas e instituições muito interessantes e muito interessadas no diálogo, e tem um grupo muito grande de historiadores e historiadoras que estão aí conosco para produzir uma história que rompa com essa perspectiva da história única e traga para dentro da história e para dentro da escola e para dentro dos currículos as nossas vozes e as nossas memórias históricas.